E agora a gente vai falar de um assunto também muito importante, muito sério, que está ligado, né, aos seus olhos. Você sabe o que é uveites? Provavelmente não, né? Eu penso que não. Então vai saber agora com o oftalmologista Rafael Queiroz, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, viu, Rafael? Muito obrigado, agradeço o convite. A gente quer saber de você exatamente do que se trata a uveites, porque são muitos problemas que as pessoas acabam sofrendo e não fazem ideia do que se trata. Antes de você falar, a gente vai mostrar um videozinho para ilustrar aquilo que você vai tratar com a gente hoje. Vamos lá. Davi descobriu o problema por causa de uma artrite reumatoide diagnosticada aos 4 anos. Aos 10, a doença de nome estranho, uveíte, apareceu pela primeira vez. Pouco tempo depois, foi diagnosticado que eu tivesse uveíte. Uveíte é uma inflamação que pode comprometer uma das camadas dos olhos e pode aparecer em qualquer idade. Em alguns casos, a inflamação atinge também o nervo óptico e a retina. E são várias as causas da doença. Primeiro sintoma é baixa de visão. Segundo, é mosca volante. O que é mosca volante? São pontos pretos que nós observamos no campo visual. Dor, vermelhidão e uma intolerância à luz, que se chama fotofobia. Diagnosticar o problema com antecedência é essencial para um bom tratamento. Correr rapidamente para o oftalmologista, porque provavelmente ele está com uma infecção intraocular. Tudo que é precoce em medicina facilita o tratamento. Tudo que é tardio em medicina dificulta uma resolução do problema. Hoje, Davi está com a doença controlada. Hoje eu não tomo nada. Hoje já está totalmente controlado. Parece que os sintomas eles até são comuns e talvez conhecidos de muitas pessoas, né, como a gente viu ali, mas essa uveíte, ela gera dor também, ardor nos olhos? Os sintomas normalmente eles são dependentes de onde ocorre essa inflamação. A gente classifica as uveites normalmente de acordo, uma das classificações, claro, é de acordo com a anatomia do olho. Uma uveíte que está na parte anterior do olho, que a gente chama de iridociclite, ela vai estar na parte anterior do olho e ela vai dar um tipo de sintomas mais comuns, como o Dr. Fernando falou, a fotofobia, o olho vermelho, né? Pode dar a dor, né? Então, e já as uveites que acometem a parte posterior, ou seja, a coroide, a retina, o nervo óptico, o vítreo, né, posterior e anterior. Esse tipo de uveíte, eles vão dar um sintoma mais visual, um pouco. Apesar de que a parte anterior pode dar um embaçamento também, normalmente o embaçamento costuma ser maior, aquelas moscas volantes que o Dr. Fernando descreveu. Isso tudo são mais comuns nas uveites posteriores, mas pode, é claro, ocorrer o que a gente chama de panuveíte, que ela ocorre no olho todo, e haver também uma mistura desses sintomas. Por isso é importante sempre, como não existe um sintoma só para aquela doença, a pessoa sempre procurar o oftalmologista, porque às vezes um olho vermelho só, a pessoa já pode ter uma inflamação, uma infecção intraocular. Um olho vermelho sem algum corpo estranho, por exemplo, você quer dizer, né? Um simples olho vermelho pode porque às vezes a pessoa pode cair um mosquitinho, um cabelo, alguma coisa assim, o olho está vermelho, ela assusta, mas não seria esse caso. Porque a uvite é nada mais do que uma infecção em certas não partes só dos infecção, é uma inflamação, na verdade. Porque esse processo inflamatório ele pode decorrer de uma infecção, ou, por exemplo, de uma doença autoimune, né? Uma doença sistêmica, inflamatória e que pode apresentar-se no olho. Doutor Rafael, até eu estava te perguntando aqui durante o VT, as pessoas alérgicas, eu mesmo sou alérgica, eu tenho algumas reações alérgicas. A alergia está ligada a essa doença ou não? Nada tem a ver? Então, na verdade, a uveíte, muitas formas de uveíte, elas estão ligadas ao sistema imune. A alergia também faz parte de uma reação do sistema imune. Na verdade, a alergia mais comum, né,
Acontece por uma reação de hipersensibilidade. Existem alguns tipos, 4 tipos de reações de hipersensibilidade. A uveíte, no caso das doenças autoimunes, elas ocorrem devido também a algumas reações de hipersensibilidade. Mas existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, uma conjuntivite alérgica, que o olho vai ficar coçando, é aquela coisa que as pessoas sentem mais comumente. Às vezes as pálpebras vão edemaciar, né, ficarem inchadas e tudo, mas são coisas diferentes. Né? Na verdade, é sempre importante procurar um oftalmologista exatamente por isso. Porque você só com base no que você está sentindo, não pode só o oftalmologista vai poder dizer, não, isso é uma conjuntivite alérgica, por exemplo, que o tratamento é ou isso é uma uveíte, ou alguma outra. Falando do tratamento, o Davi, que é o personagem que a gente filmou, que tem esse problema, diz que hoje não toma mais nada, está controlado, etc., né? Durante um período ele teve que fazer um tratamento. Existem estágios diferenciados para diferentes tipos de tratamento? Depende do tipo da doença em questão, né? Cada doença que pode causar uveíte tem um tipo de história natural da doença. O que é a história natural? É como ela vai, ela vai decorrer sem um tratamento, seria a história natural dela. Então, por exemplo, no caso dele era artrite reumatoide, que foi descoberta quando ele era bem pequeno. Né? Hoje se diferencia, tem a artrite reumatoide juvenil, que hoje já é chamada de artrite reumatoide idiopática, né? E essas doenças, elas podem cursar com um tipo específico de uveíte. Né? Normalmente, a uveíte ocorre por causa de um descontrole sistêmico dessa doença. No caso dele, por exemplo, ele tinha artrite reumatoide que devia estar em atividade sistemicamente, né? dando os vários problemas que ela pode dar, né? Principalmente a artrite, que é a inflamação das articulações, né? E deu, no caso dele, a uveíte. Nessa época, provavelmente, ele deve ter entrado com um tratamento imunossupressor, que a gente chama, né, que é para suprimir o sistema imune, normalmente com corticosteroides e outros medicamentos imunossupressores. E depois desse tempo, ele deve ter entrado numa fase mais controlada da doença, em que foi possível a retirada desses medicamentos. Então a uveíte, ela nunca é uma doença sozinha, ela é como, você poderia comparar a uveíte então com a febre, é sempre um sintoma de alguma coisa a mais. Sim. Alguns tipos de uveíte a gente não consegue, a gente não chega a fazer o diagnóstico, né? A medicina acho que não avançou a esse ponto, né? Que é o que a gente chama de uveites idiopáticas. Idiopática é um nome bonito para dizer que a gente não sabe o que é. Então, toda vez que o médico falar comigo idiopático, eu posso procurar outro médico que ele não sabe. Não é que ele não sabe, talvez a medicina não saiba, né? Então, muitas vezes a gente não encontra assim, as uveites anteriores, por exemplo, perto de 50% a gente não consegue sabe a causa. Encontrar a causa. A gente trata, mas não se acha a causa. Algumas... Mas como é que você trata se você não sabe a causa? Aí fica a questão. Você trata a inflamação do olho. Mas não quer dizer que vai resolver, porque não, ele normalmente ele resolve. Porque, por exemplo, é a mesma coisa da febre. O cara está com febre, você dá lá o antitérmico para ele baixar a febre, mas você não sabe o que é infecção, vai vir febre toda hora. O que a gente faz nesses casos? A gente, por exemplo, se ele está com uma uveíte anterior, vamos dizer, a gente não descobriu a causa. A gente vai tratar com o que a gente usa para tratar todos os uveites anteriores, que são os colírios cicloplégicos e os corticosteroides tópicos, né? E aí, se não houver um controle, a gente não souber o que é, normalmente a gente sempre tem cuidado de pedir alguns exames, né, principalmente nos uveites mais graves, para poder ter certeza de que não é nada infeccioso. Sabendo que não é nada infeccioso, a gente pode usar medicamentos um pouco mais fortes, se não houver o controle só com o colírio, por exemplo. Né, a gente pode usar, por exemplo, os corticosteroides orais, né, que é a prednisona, ou até agentes imunossupressores, que são mais fortes, né, que se houvesse uma infecção nesse caso, haveria uma piora. Mas normalmente a gente consegue controlar, a maioria dos casos, assim, a gente consegue ter um bom controle. Agora, outra pergunta também é o seguinte, às vezes as pessoas têm mania de, cai alguma coisa no olho, aí o cara vai lá, pinga aquele colírio que dizem que não tem problema, que é só para limpar o olho, etc e tal. Esse tipo de automedicação pode também ser um fator causador de uveíte?
Não. Mas de algum tipo de problema? Sim. Né? O mais comum Por para que esses... não na primeira e sim na segunda? Responde, justifica a sua resposta. Não, porque assim, pode, é claro, haver uma reação alérgica, algum tipo de colírio e tudo, mas seria ao produto daquele colírio, né? A pessoa tem uma alergia a um componente daquele produto, né? Então, não exatamente ele vai ter, por exemplo, uma alergia, por exemplo, se ele usar o colírio e rapidamente e logicamente ele vai parar o uso, né? Mas o que pode causar principalmente nesses colírios que são vendidos em farmácia, mas como normalmente eles têm componentes Dilatadores. Não, vasoconstritores. Ao contrário. Então, porque o que acontece? Quando o olho fica vermelho, porque os vasos da conjuntiva se dilatam. Então, a pessoa pinga o vasoconstritor, o vaso ali, né, diminui, então o olho fica branco. Né? O que é muito comum acontecer é o efeito rebote. A pessoa usa muito aquilo. Depois. A pessoa vai ter muito aquilo e depois, quando ele parar, o olho pode ficar vermelho sozinho. Ou esconder o sintoma. Acontece alguma coisa no olho dele, ele está com o olho vermelho. Né? Aí ele vai lá, pinga o colírio. Ah, não, meu olho está branco, eu estou tranquilo. E isso mascarar alguma outra coisa. Exemplo, pode mascarar uma uveixe? Pode. Apesar de que uma uveixe, se não houver controle e ela não for uma uveixe muito leve, ela vai acabar causando outros sintomas nele. O cara pode ficar cego, por exemplo, por causa de uma uveixe? Pode, claro. Doutor, a gente quer agradecer muito a sua participação, a gente ficou aqui mais sábio quanto à questão da uveíte e também esses cuidados com os olhos que a gente sempre precisa reforçar aqui. Aliás, você que está em casa nos assistindo, você precisa cuidar muito dos seus olhos, pelo menos uma vez ao ano, o oftalmologista é bom demais, né, doutor? Sim, né, normalmente uma vez ao ano para uma pessoa que não tem nada para fazer um controle mesmo e sempre procurar algum serviço de urgência quando notar o olho vermelho, ver alguma coisa diferente, essas moscas volantes que são uns pontinhos que nós vemos da visão, vão e voltam. Estou fazendo um teste aqui, eu estou notando que você falou, eu me preocupei. Meu olho esquerdo aqui, eu estou vendo ali, aquele número está mais embaçado com o olho esquerdo que com o olho direito. Você está fazendo um teste aí. Já pega o cartão do doutor Rafael. Muito obrigado, viu, doutor? De nada, muito obrigado a você.